partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 16 de junho de 2012. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou o Sérgio Magson. E eu, Andressa Borzillo. No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana. No Papo com Papa, iremos falar sobre os 10 anos da conquista do título nacional do Bauru Basquete. Confira uma análise sobre o Fair Play financeiro, sistema que procura regular finanças dos clubes da UEFA. Conversamos com Amir Somog, especialista em gestão de marketing de clubes, e Carlos Cereto, repórter do canal Sport TV. Estes assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório, a informação vai além das 4 linhas. E quem está nos estúdios com a gente é o comentarista Zeca Marques. Olá, Zeca, e sua vai e seu aplauso de hoje. Mais uma vez, um grande abraço a todos os ouvintes e amigos do Observatório do Esporte. Tucamérico, você percebe que Andressa Piri Borzillo permanece rouca. Sim, o que acontece? O que passa? O que passa, Piri? É por causa da Libertadores da América? Ele tomou muito na última quinta-feira à noite? Pior que não, quinta não, quarta. Desculpa, quarta. Eu tô confundindo com o jogo do Boca que eu vou comentar. Pior que não é, acho que é o tempo mesmo, nem gritei tanto. O tempo tá feio. Já vamos falar sobre Libertadores. Desculpa, interrompeu, o tempo não tá feio pro Corinthians, pode ficar muito feio, né? Bom, primeiro eu quero fazer uma correção. Na semana passada eu falei aqui sobre o início da Eurocopa, que aconteceria na sexta-feira da semana passada, e eu falei que o evento estaria sendo transmitido pela ESPN. Na verdade não está. Quem transmite a Eurocopa é a Sport TV, TV Bandeirantes e a Rede Globo, que vai transmitir as semifinais da final, como sempre ela faz, como só ia acontecer em eventos do tipo. A Globo fica com a semifinal final e é interessante ver, Tucamérico, que a Globo tem recheado os seus telejornais, Jornal Nacional, Jornal da Globo, com noticiário extensivo sobre a Eurocopa. Sim, preparando já o caminho. Quando eu falo dos agendamentos da TV Globo. Exatamente. Então a Globo, que não tem transmitido, deve transmitir as semifinais e a final. Mas, por enquanto, o nosso ouvinte, se quiser acompanhar os jogos da Eurocopa, tem aí o Sport TV na TV fechada e a Bandeirantes na TV aberta. E nos canais Globosat, se eu não me engano, está transmitindo também. O canal Globosat transmite em alta definição os jogos. Perfeito. Bela imagem. Eu não tenho essa tecnologia toda na minha casa. Só acrescentando, pela internet também, é possível assistir, acompanhar os jogos ao vivo, tanto pelo site do Sport TV como pelo Globoesporte.com. Você acompanhou, Piri? Alguns jogos pela internet, sim. Qualidade dá para você até escolher em 3 níveis de qualidade de imagem. Depende da sua internet, no caso. Da banda. Mas é a mesma transmissão do Sport TV. Que bom. Bom, e a Eurocopa, vou fazer um outro destaque hoje. Eu acho que é um campeonato fantástico. Como eu disse na semana passada, são 16 seleções europeias que a gente nunca vai ter esse número de seleções numa Copa do Mundo. Né, por força dos acordos da FIFA para manter aí seleções da África, Oceania, CONCACAF. Então é difícil daqui para frente, aliás, é impossível a gente ter 16 seleções europeias disputando a Eurocopa. E já há notícias que a próxima Eurocopa, que vai acontecer na França, em 2016, ela vai ter um inchaço no número de times. Né? Vai passar de 16 para 24. 24, isso, exatamente. Aí eu acho que é um problema, porque aí já fica um campeonato extremamente inflacionado de equipes. E a gente não tem 24 equipes de bom nível na Europa para fazer uma competição dessa. É isso que eu ia comentar. Eu acho que o nível dessa Eurocopa é muito alto. E aí, com o aumento desses números de equipes, eu acho que vai nivelar por baixo. Vai ficar num sentido assim, não tão agradável de acompanhar. E financeiramente também pode complicar um pouco. A Copa do Mundo, ela tinha 24 equipes, até que em 98 ela passou a ter 32, que é o número atual. São 8 grupos de 4 equipes, antes eram 6 grupos de 4 equipes. E com essa filosofia da FIFA de atender por continentes, a gente acaba tendo um desnível, por vezes, muito grande entre seleções, né? E também ausências sentidas. Quando a Copa do Mundo tinha 6 grupos, era complicada a aritmética, porque o terceiro melhor colocado ia para as oitavas de final, então era complicado, era o que a gente brinca aqui, o regulamento com asterisco.
Sendo 8 grupos, aí fica muito mais fácil. Duas equipes de cada grupo, são 16, já está montada aí a fase seguinte de oitavas de final. Mas a Eurocopa me chama a atenção também por aquilo que a gente já comentou aqui no programa. Se os jogadores têm um comportamento exemplar dentro de campo, é muito difícil a gente ver um conflito de jogadores nos campeonatos europeus, tanto no nível de clubes como no nível de seleções. É difícil a gente ver pancadaria entre jogadores, né? Tem casos isolados, às vezes, na Grécia, na Turquia, né? Mas em campeonatos de ponta é muito difícil a gente ver o que a gente vê, por exemplo, nos campeonatos da América do Sul. Em compensação, as torcidas europeias, elas têm manifestado um índice de violência e de beligerância, e a gente percebe que os nacionalismos europeus continuam com as suas feridas abertas. E aflorados agora, em relação à crise. Porque o que aconteceu no leste europeu com a pulverização da União Soviética e o surgimento de várias repúblicas, que eram antigas repúblicas soviéticas, o surgimento de vários estados nacionais, Lituânia, a própria Ucrânia, onde é uma das sedes da Eurocopa, Letônia, Armênia, o esfacelamento da antiga Tchecoslováquia, Tuca, que virou República Tcheca, Eslováquia, Montenegro, Bósnia, Herzegovina, Croácia. E a antiga Iugoslávia. A gente vê, por exemplo, conflitos entre russos e poloneses, né, feridas históricas ali, que são colocadas, vêm à tona durante uma competição esportiva. O jogo Alemanha e Portugal do sábado passado foi assintoso, Portugal atacando no primeiro tempo para o local onde estava a torcida da Alemanha. Portugal não conseguia cobrar um escanteio de tantos objetos que foram arremessados em campo. Parecia, Peri, Libertadores da América, no Paraguai, no Paraguai, na Colômbia, no Equador. E é inacreditável ver a torcida alemã fazendo aquilo. Quer dizer, teve um escanteio ali que acho que... É surpreendente no sentido que a gente sempre acompanha campeonatos estrangeiros e vê que não há esse tipo de comportamento nos campeonatos, e aí você vê no confronto entre seleções. E por último, o Balotelli, que tem sido alvo de ofensas racistas no jogo contra a Espanha, a Itália, o Balotelli, que é jogador italiano, ele foi alvo de ofensas racistas no jogo contra a Espanha e no jogo contra a Croácia, né? A torcida começa a imitar ruídos de macaco quando ele pega na bola. Balotelli, que é um jogador negro. E aí, quer dizer, apesar de ser extremamente reprovável... Apesar não, é extremamente reprovável a conduta dos torcedores, mas eu também acho que isso acontece porque o Balotelli é quem ele é. Porque a gente tem inúmeros jogadores negros na Eurocopa e o Balotelli tem sido alvo disso e outros jogadores não. E o Balotelli, acho que ele paga o preço de ser um jogador extremamente polêmico, irreverente, com atitudes polêmicas dentro de campo e fora de campo. Mas enfim, fica aí essa noção de que a Eurocopa é um campeonato espetacular, mas que as torcidas têm se comportado de maneira extremamente reprovável. Tanto que a Rússia, ela está ameaçada de já partir para as próximas eliminatórias da Eurocopa 2016 com 6 pontos negativos, em função de seus torcedores terem agredido um steward, que é aquele pessoal, uma força de segurança não armada, que faz a administração ali do campo de jogo. Mas não jogaram o capacete do policial dentro do campo. Aí a gente já vai chegar a Libertadores, que é meu último destaque. É outro nível, né? Bom, vocês devem ter ouvido na última semana uma notícia que repercutiu entre os órgãos de imprensa, o fato de Edmundo ter postado no seu Twitter, e até então, até hoje, Peri, não ouvi nenhum desmentido de que o Twitter não fosse do Edmundo, que ele tivesse sido hackeado. Mas o Edmundo fez ofensas ao Luxemburgo depois do jogo Grêmio-Palmeiras, jogo em que o Palmeiras venceu por 2-0 na semifinal da Copa do Brasil, em Porto Alegre. Resultado interessantíssimo para o Palmeiras. Mas o Edmundo já dizendo, estamos na final, e desculpem os ouvintes, mas é o que ele disse no Twitter, chupa Luxemburgo, chupa Luxa. Eu acho que um ex-jogador não poderia fazer isso. Um ex-jogador que é comentarista em televisão aberta jamais poderia fazer ainda. Isso. Ele que é da Bandeirantes, né? As diferenças e problemas judiciais que ele tem com o treinador Luxemburgo, ele que resolva na justiça. Mas utilizar um Twitter, sendo ele uma personalidade pública, pela condição que ele tem de comentarista da TV Bandeirantes, eu acho que isso foi uma agressão a nós todos que acompanhamos o futebol. Né? Realmente uma vaia. É uma vaia. Exatamente. Bom, Tuca Américo, acho que eu vou passar a bola para você, porque você vai falar de Libertadores, Neymar, e depois aí eu volto. Trocando, só queria dizer o seguinte, eu voltei para São Paulo na quarta-feira, que eu tinha um compromisso na reitoria da Unesp na última quinta, e eu cheguei a São Paulo às 9h30 da noite, peguei o metrô na estação Barra Funda. E no meu vagão do metrô, Peri, entraram 25 policiais militares.
E eu fiquei assustado, porque aquela força de segurança às 9h30 da noite, sendo que o jogo da Libertadores era em Santos. E aí eu desci na Estação da Sé para fazer ali uma baldeação. Eu perguntei para um policial quando estava saindo do vagão: vocês estão aqui no metrô por força do jogo do Corinthians? Ele respondeu: não, é que a torcida do Santos depredou um vagão. E acho que tudo isso foi publicado, né? Teve nas manchetes do O torcedor do Santos jornais. pulou a catraca sem pagar, os agentes de segurança do metrô intervieram, foram deter o torcedor, e aí aconteceu uma pancadaria, o agente de segurança foi espancado, e a torcida do Santos, a torcida jovem, não contente, depredou um vagão quando ela se dirigia para a estação Jabaquara para pegar um ônibus e descer para Santos. Bom, o metrô foi muito eficiente, né, no sentido de conseguir conter esse grupo de torcedores. A polícia militar foi acionada e esses brilhantes torcedores do Santos ficaram detidos, sequer foram para Santos. E ficaram num distrito policial em que não havia transmissão do jogo, ou seja, uma burrice do começo ao fim, comportamento desses torcedores. Outra vaia. O Zeca já passou a bola pro Tuca, eu só vou forçar e deixar você na cara do Reafirmar. gol. Deixar você mais na cara do gol. Tá ok, então vamos lá. Saudações, amigos do Observatório de Esporte. Algumas notícias interessantes. Vamos começar com bizarrices do mundo esportivo, meu amigo Zeca Marques. Uma situação que foi publicada ontem, na sexta-feira, no portal de esportes, na parte de esportes do portal UOL. Uma notícia muito estranha, muito estranha. Vocês conhecem? Eu acho que não, lógico que não, mas existe uma atleta hindu ou indiana chamada Pinky Pramanik. E a atleta Pinky Pramanik já ganhou ouro no revezamento 4x400 em 2006 nos Jogos Asiáticos, lá em Doha. Ganhou medalha também na mesma prova em 2006, nos Jogos lá em Melbourne, na Austrália. Também ganhou 3 medalhas de ouro nos Jogos do Sul, também em 2006. Uma atleta de sucesso no mundo asiático, né, no mundo esportivo asiático. A questão é a seguinte: Pinky Pramanik foi acusada por sua companheira de tê-la estuprado e, além, a companheira acusa que Pinky é um homem. Isso causa um certo estranhamento, lógico, porque a gente sabe que no mundo esportivo existem exames que são feitos, lógico, quando existem suspeitas, para determinar o sexo do atleta. Então, nesse caso, fica essa pergunta: se nesses jogos esse tipo de exame não foi realizado, que normalmente são. Era o caso da judoca brasileira de Nancy Silva, sim, que sempre teve seus resultados contestados, né? E esses atletas são submetidos a testes de hormônios para saber... São 2 testes. Existe um teste que é o hormonal, Sim. que é a coleta de sangue, e existe um teste que é feito através da raspagem da mucosa da boca e que determina, é uma análise cromossômica, né? E gozado, estranho porque é uma atleta de relativo sucesso e que nunca foi submetida a esse tipo de exame. Mas, além de tudo, uma acusação muito forte. Quando você falou hindu ou indiana, só para deixar claro, indiana é quem é natural da Índia. Então ela é indiana porque nasceu na Índia. Hindu tem a ver com a religião e a cultura da Índia. Da Índia, sim. Então essa primeira, não é uma vaia nem aplauso, mas uma notícia curiosa, né? E que também... Esse é o tabloide do Observatório. É o tabloide, né? O momento Chama marrom. atenção, né? Momento mundo bizarro. Mundo bizarro. Momento Pink, né? Momento Pink, né? Além de tudo, chama Pinky Pramanik. Bem, o primeiro comentário foi esse. O segundo comentário, aí sim, vou aproveitar o jogo da última quinta-feira entre Boca Juniors e Universidade de Chile, Laú, para aplaudir a torcida do Boca, uma festa maravilhosa. Aquilo realmente um caldeirão, não deve ser fácil suportar a pressão. O ouvinte não sabe, mas você está com uma camisa do Boca hoje, Tucamérica. Sim, é para provocar meus amigos corintianos. Eu aproveito para mandar um grandíssimo abraço ao meu amigo professor Juarez Tadeu de Paula Xavier, corintiano que está feliz. Mas por que provocar corintianos se nem se sabe se eles vão para a final? Bem, segundo um papo de corredor antes da gravação, entre um corintiano e um santista, diz que eles não sabem por que estão brigando, uma vez que o problema é enfrentar o Boca lá na frente. E realmente, se o Boca jogar o que jogou na Bombonera na última quinta-feira, é um time bem complicado de se vencer. Nada impossível, mas a gente que acreditava, não sei sua opinião, Zeca Marques, que Laú era o comentário da imprensa em geral, Laú é o Barcelona da América do Sul, o time mais entrosado, arranjado, não jogaram nada na última quinta-feira. Mas eu acredito que o próximo jogo possa ser mais difícil. Sim, mas é um estrago já feito, não, né? 2-0. Né?
É meio complicado. Eu acho que não está nada reverter. definido. Eu acho que a Universidade de Chile tanto pode ir para a final, como o Santos pode ir para a final, como o Grêmio pode vencer por 2-0 o Palmeiras e provocar uma decisão por pênaltis, como o Coritiba pode vencer o São Paulo por 2-0 e ir para a final. Pra mim tá muito em aberto também. Tá Todos os são jogos. 4 jogos, né? As semifinais da Libertadores da Copa do Brasil, para mim não tem nada definido. Tudo é possível. Mas nessa primeira rodada, a gente pode chegar à conclusão que o melhor resultado e atuação foi do Boca. Sim. Pelo menos Sim. por enquanto, né? Então aguardemos aí cenas dos próximos capítulos. Eu comentei com o meu amigo também, que santista, falando, imagina mais ou menos um time do Vélez, a aplicação tática com o Riquelme lá na frente. Então é complicado mesmo, né? Porque é a mesma disciplina, assim, eles são bem táticos, só que com o talento do Riquelme lá na frente. E o Riquelme também é uma coisa que eu sempre comento, que se eu fosse técnico, ficaria um pouco incomodado, porque o Boca joga com 2 técnicos, um fora de campo e outro dentro de campo. Mas o Riquelme está disputando o campeonato de Masters do Luciano do Vale ou a Libertadores? Eu não sei o que ele está disputando. Não, o Riquelme teve uma bela atuação, né? Certo, Nessa só uma última provocação. quinta-feira, mas é um... Eu tenho um amigo São Paulino, né, o Ari, você conhece o Ari Rocco. Rocco? E eu perguntei para ele, o que você prefere? O Santos tetracampeão da Libertadores, e aí o Santos passa o São Paulo é tricampeão, ou você prefere o Corinthians campeão? Eu sei a resposta dele. Qual é a resposta, Piri? Ele prefere o Santos. Não, ele falou, prefiro o Boca campeão. E ele me falou, o Riquelme vai ganhar o título no Pacaembu. E eu falei, mas o Riquelme vai disputar a Libertadores ou o campeonato de massas do Luciano do Vale? É a esperança de quem é corintiano, Piri, a esperança nossa é o Boca Riquelme. tá certo. Quem sabe o Riquelme não jogue no Corinthians ainda, né? Numa ação marqueteira de último minuto? É bem possível. Agora é interessante ver que no jogo do Boca que você se refere, nos camarotes do estádio La Bombonera estavam Diego Armando Maradona e o nosso Tevez, Carlitos Tevez. Devemos perguntar a ele para quem que ele vai torcer se afinal for Boca e Corinthians, né? E aí, Piri, você acha que ele é mais Boca ou mais Corinthians? Ele é Boca, com certeza. Ele é Boca no coração e Corinthians no bolso. Pode ser. Bem, então, completando o tour pelo jogo Boca Juniors e Universidade de Chile, uma vaia retumbante ao repórter de campo Luciano Calheiros, que não sei se vocês prestaram atenção, foi uma coisa bem rápida no final do jogo, na última quinta-feira. O locutor chamou os repórteres em campo para fazer a sua entrevista. Do canal Fox Sports. Do canal Fox Sports, muito bem lembrado, obrigado, Piri. Isso na transmissão da Fox Sports. Foi enviado um repórter brasileiro para atuar em campo. Ao final do jogo, o narrador chamou o repórter para fazer entrevista com os jogadores. Ele foi entrevistar um jogador, que eu não me recordo o nome, do time do Boca, falou em português com o jogador. O jogador argentino educadamente respondeu um perdão, não compreendo. Ele fez a mesma pergunta em português pausadamente e o jogador argentino respondeu. Porém, em espanhol, muito rápido e com todo o barulho da torcida que estava festejando o jogo. Em vez de traduzir o comentário do jogador argentino, ele simplesmente saiu com essa. Ouvimos aí o comentário do jogador tal. E a audiência ficou sem entender nada que aconteceu. E isso 2 vezes. Tanto com o jogador da Universidade de Chile quanto o jogador do Boca Juniors. Então fica aí minha vaia retumbante. O cara viaja daqui para lá para não fazer o seu serviço. Você entendeu o que o jogador disse? Ele deu uma resposta evasiva, né? Não ganhamos o jogo, nada está decidido, uma coisa nesse sentido. Tá? Mas meu ouvidinho está meio treinadinho para o espanhol, coisa que a maioria da audiência não está. Né? Então uma vaia retumbante. Foi uma coisa... pode entrar também nas bizarrices, como disse meu amigo Sérgio Magson aqui. Tá? Bem, antes de falar do Neymar, que eu acho que vai render muito caldo, vamos só dar uma nota aqui, meu amigo Zeca Marques, do nosso carrasco Alcides Edgardo Guigia, né, que tem 85 anos e infelizmente Guigia sofreu um acidente de carro perto do Montevidéu. Seu carro foi abalroado por um caminhão e ele está em coma no hospital. Ele teve aí uma fratura no joelho, no tornozelo, no braço, mas que o problema maior mesmo é um comprometimento dos pulmões. Então, embora tenha sido nosso Carrasco, sempre foi um jogador muito simpático nas entrevistas. O Carrasco, na Copa de 50, no Maracanã, ele que fez o segundo gol do Uruguai. Né? Que estigmatizou o goleiro Barbosa. O Uruguai que vence de virada por 2-1 e sagra-se campeão mundial, bicampeão, né, em 1950. Certo. E para fechar meus comentários, creio que é uma notícia que vai repercutir na mesa, a questão da exaustão física e mental do Neymar, né, que ficou patente no último jogo, na quarta-feira, entre Santos e Corinthians, que a hora que
que teve uma paralisação no jogo, que acabou... Teve um apagão, né, na Vila Belmiro, e o Neymar desmontou, né, ficou ali caído ao chão, e a repercussão de que foi feito um exame de creatinina e que ele está exausto e que voltou mais pesado, voltou 1 quilo mais pesado. Quem entendeu o que é 1 quilo mais pesado para o Neymar, né? Bom, Tucamérico, você sabe que a nossa equipe, tanto de produção como de mesa, é recheada de corintianos. Sim. E o nosso diretor, Fábio Fleury, veio dizendo que o que cansa o Neymar não são as atividades no campo, mas as atividades extra-campo. Os compromissos com patrocinadores, investidores, anunciantes. Sim. Eu acho 2 coisas. Eu, se fosse presidente do Santos ou técnico do Santos, jamais permitiria que atletas meus disputassem jogos pela seleção às vésperas de um confronto de Libertadores com o Corinthians. É inadmissível. E a gente sabe, no mundo do futebol, que há muitas formas de se fazer com que o jogador não se apresente. Inventa-se uma contusão qualquer, uma virose, uma distensão, problema no tornozelo. Sim. Então era muito simples o Santos falar que o Neymar não podia se apresentar. Agora, o presidente do Santos, o Laor, né, o Luiz Álvares Ribeiro, é isso? Luiz Álvares Ribeiro. Nunca lembro o nome completo dele. Laor. O Laor, ele achou que o Neymar teria uma grande disposição com esses 3 jogos da seleção brasileira. E ele acabou se dando mal, porque o Neymar jogou muito mal contra o México, pior ainda contra a Argentina, não teve a exposição positiva que o Santos queria, que o Messi teve, que os patrocinadores queriam. E é óbvio que o Neymar iria voltar cansado para o Brasil, né? É óbvio que ele ia entrar com a cabeça não concentrada para um jogo contra o Corinthians. Então, eu acho que o presidente tem razão quando ele fala que há um certo... o Luiz Álvaro Ribeiro, corrija aqui o nosso solete Gabriel Cortez. É lógico que a seleção poderia ter dispensado o Neymar. Agora, o Santos errou ao querer uma exposição a mais e agora tem que pagar o preço de talvez contar com uma eliminação na Libertadores da América. Sim, teve uma repercussão da entrevista do pai do Neymar, né? No Lance, no portal Lance, e falando, meu filho não é máquina, um super-homem, tem 20 anos e as pessoas querem que ele absorva toda a pressão, mas uma hora não dá. A gente tá cantando essa bola faz muito tempo, mas né? com 11 marcas patrocinando o Neymar, eu acho que o problema não é só dentro de campo, é problema fora de campo também. Também de agenda. Quando o Santos foi campeão paulista, no mês passado, foram festas e mais festas. Organizadas pelo Neymar, festas que se estenderam a madrugada inteira, e a gente sabe que um atleta de futebol, qualquer atleta, sim, mesmo com a juventude, o organismo padece. Agora, o presidente do Santos aponta uma coisa que eu queria aqui discutir, e a Piri acho que tem uma posição diferente. Há um grande corintianismo nessa seleção brasileira, por força do Mano Menezes, que é o técnico, e por força do diretor de seleções, que é o ex-presidente do Corinthians, né, o André Sanches. Por que o Corinthians, que é o atual campeão brasileiro, que está na semifinal da Libertadores, com chances de ir para a final, não tem um jogador convocado? Ou seja, o time do Corinthians é tão ruim, é tão medíocre, como disse o vice de futebol, Rosenberg, é um time tão medíocre assim, que não tem jogadores para serem convocados. Eu acho que o Paulinho pode ser um jogador de seleção, o Castanho, um jogador que pode ser convocado, sim. E o goleiro do Corinthians, né? Como é o nome dele, Piri? Cássio. O Cássio. Tá aqui, por exemplo, uma fala do André Sanches no Portal UOL. O Corinthians gosta de dizer que possui a melhor defesa. Por que não chamar o Paulinho, o Ralf e o Leandro Castan? É estranho isso. Ele, o Mano, leva o Hulk e não leva o Emerson, um atacante muito perigoso do Corinthians. Eles não têm idade olímpica, mas ele levou o zagueiro Davi Luiz, lesionado, e o Hulk também não tem. Essa é a fala do Laor. O nosso Fernando tem uma explicação por que não leva o Sheik. O Sheik, o Emerson, ele já disputou os jogos das eliminatórias para disputar a Copa de 2010 pelo Catar. Por isso, ele nem se quisesse, ele poderia jogar pelo Brasil. Agora, eu concordo com essa opinião do presidente. Se a defesa do Corinthians é uma defesa menos vazada da Libertadores, que podia tem 3 jogadores, né? Eu esqueci do Ralf, Castan e o Paulinho, e mais o goleiro. Hoje, para mim, o melhor goleiro brasileiro em atividade... Em termos de dados, né? Exatamente, é o Cássio. E, enfim, mas eu acho que a seleção é outro capítulo, já disse a minha opinião. O Mano Menezes, para mim, não serve para a seleção. E o presidente do Santos está querendo se aproveitar de uma derrota para agora arranjar uma desculpa um pouco esfarrapada. Eu queria só acrescentar uma coisa nessa polêmica do Neymar, e é uma pergunta que
que eu já fiz em outras ocasiões quando ele não está bem, vamos dizer assim, né? Quando ele não tem uma sequência boa, quando acontece algo como aconteceu agora recentemente nos jogos da seleção e agora na última quarta-feira. E se fosse o contrário, né? E se ele tivesse tido excelentes atuações pelo Brasil e tivesse, de alguma forma, ou feito um gol, ter jogado no mínimo bem na última partida, isso tudo teria vindo à tona? Eu acredito que não. Ah, lógico que não. Então, assim, tem os dois lados, entendeu? É uma intenção também de, tipo, jogar a batata quente pro outro lado. O Laor tem essa figura de chamar a atenção para um fato extracampo, para tirar a atenção e a pressão em cima dos seus A jogadores. gente tem que lembrar, Peri, que o Laor é um homem do mercado financeiro, mercado de ações, mercado publicitário. É uma pessoa muito sábia em fazer esse tipo de especulação. É um joguinho, né? Então ele faz jogo o tempo todo, ele é muito inteligente. Né? Ele deu um ganho de visibilidade para o Santos e conseguiu anunciantes e patrocinadores para o Santos de maneira exemplar. Por quê? Porque ele é um homem do mercado, ele sabe o que ele tá, ele é um bom jogador. Né? Os americanos dizem que é um bom player. Né, Tucamérico? Agora, um bom player às vezes perde, às vezes ganha. Sempre tem um... Ele não vai ser 100% um grau o tempo de todo. risco, né, na sua jogada. Bem, eu vou fechar aqui para não dizer que não falei das flores, falando do voleibol, né? A gente está aqui gravando o programa na sexta-feira, o Brasil acabou de vencer o Canadá por 3-2, um tropeço enorme, uma vez que perde um pontinho muito importante para definir a classificação para as finais da Liga. Um dado importante é que corre o risco da Polônia ficar em primeiro lugar se o Brasil não vencer a Polônia no domingo, e daí só existe essa mais... possibilidade. Existe essa possibilidade muito grande, né? E aí classifica-se então o segundo melhor colocado dos 4 grupos que estão disputando. O problema é o seguinte, o Brasil, caso fique em segundo lugar no grupo B, onde ele está alocado, ele vai ter que esperar 2 semanas para saber o resultado, porque o grupo B termina essa semana, a 4ª rodada, e todos os outros grupos estão começando a 2ª rodada. Então teremos mais 2 semanas além de expectativa, caso o Brasil não vença a Polônia, quer dizer, primeiro não vença a Finlândia neste sábado, enquanto a gente fala aqui deve estar ocorrendo o jogo, para quem escuta o jogo, o programa às 11 da manhã. E uma coisa que me incomodou muito foi no último jogo, no domingo passado, que o Brasil jogou contra a Polônia. Dante estava jogando muito mal, Murilo também. Aí, para sorte da seleção e infelicidade do Dante, ele sentiu um estiramento nas costas, no terceiro set, se eu não me engano, no quarto set, e saiu. E entrou o Thiago, que resolveu o jogo para o Brasil. Mas então a minha pergunta é o seguinte, é lógico que eu acho que na cabeça do Bernardinho ele não gosta de perder, mas ele não está com a cabeça na Liga Mundial, que não é o título mais importante. Então existe um planejamento para os Jogos Olímpicos. Mas por outro lado também me incomoda a insistência em jogadores que já não tem lá tanto futuro assim dentro da seleção. Como o Dante, que está mais no estaleiro do que o jogando, o Murilo, que está difícil de entrar em ritmo de jogo, e temos ainda a esperança de voltar nessas próximas rodadas da Liga, o Giba e o Visotto, que não estão preparados também, e eu acho que o tempo entre as finais da Liga e os Jogos Olímpicos é muito curto para ele conseguir colocar esse pessoal para jogar. Então eu estou um pouco preocupado, acho que a hora era de arriscar com a juventude, ele já fez isso antes e deu certo, e não insistir no pessoal mais velho que já tem aí sua participação, sua história garantida dentro da Seleção Brasileira de Vôlei. É isso. Dando sequência aqui ao programa, a gente vai conversar agora com a Piri. E aí, Piri, qual sua vai e seu aplauso de hoje? Olá, amigos de Mesa Observatória, eu já me pronunciei algumas vezes aqui, mas agora está na hora de eu pontuar aqui algumas observações, vaias e aplausos. Vou voltar rapidinho no assunto da Euro. O Zeca falou da questão da evidência dos torcedores, né, estarem chamando atenção aí as torcidas durante a Euro. Tem um vídeo que foi divulgado pelo correspondente da ESPN, Thiago Leme. Ele fez um vídeo muito interessante em um bar polonês, torcedores reunidos de Irlanda, Espanha e Polônia, cantando hinos dos seus países, todos reunidos no mesmo ambiente, e num clima até bem amistoso, bem de torcida, de comemoração, de festa. Eu acho que vale o aplauso em contrapartida a alguns casos de violência que foram vistos durante esses últimos dias na Euro. Então fica aí um aplauso a essa cena, ao repórter ter conseguido, né, gravar esta imagem e chegar até a gente. A Irlanda, Peri, que é a primeira seleção já eliminada da Eurocopa, mas cuja torcida tem feito uma festa mais bonita nos estádios. Porque mesmo perdendo, eles foram derrotados por 4-0 para a Espanha, por exemplo. A torcida continuou cantando e continuou ali animada, acho que sabedora das limitações da sua equipe. Sim. Eu vou
aqui, como a gente não tem nosso especialista aqui, Luiz Moraes, eu vou falar meu comentário aí sobre a Fórmula 1, e aí vai o meu aplauso mais uma vez, porque, enfim, acho que deve ser considerado, temos um 7º vencedor no GP de Fórmula 1, o Zeca vai falar, mais uma vez está provado... Eu vaio. Mais uma vez está provado que o nível está... O Zeca acredita isso, né, Zeca? Eu acho que 7 vencedores em 7 corridas é um fato digno de nota, mas também demonstra... Ninguém preparou o carro, tem equipe. As equipes não souberam se preparar para esse campeonato. E se houver um 8º na próxima corrida, Piri, pode ser. Vai ficar mais provado ainda. Quer dizer, falta agora o Bruno Senna ganhar uma ou o Felipe Massa. Mas eu confesso que depois desse GP, pra mim, na minha opinião, já ficou definido que o título fica entre Hamilton, Alonso e Vettel. Eu não acredito que saia dos 3. A Lotus não consegue provar o que previmos aqui, então, enfim, não acredito. A próxima corrida, dia 24/6, em Valência, na Espanha, eu estive lá no local onde que é montado as arquibancadas, é uma pista de rua, né? Lugar bem bonito, na Marina, ali, muito bonito. Só para vocês terem ideia, a classificação atual inclui esses 3 pilotos, né? Na liderança, o Hamilton está em primeiro com 88, seguido de Alonso com 86, Sebastian Vettel com 85 e atrás de quarto o Mark Webber. Mas eu acredito realmente que Hamilton, Alonso e Vettel devem brigar pelo título deste ano. E o destaque, até cantado a bola aqui no início, é o Pérez. O Luiz falou isso bem no início mesmo aqui do observatório, no início do ano. Eu acho que ele sim é um destaque da temporada, mas eu acho que ele vai aparecer mesmo ano que vem e é cotadíssimo para ocupar a vaga do Felipe Massa na Ferrari, o que eu acredito que é muito provável que isso possa acontecer. Só uma notinha, Larry Taylor está na pré-lista de Londres, então assim, muitas chances do Larry estar em Londres representando a seleção brasileira. Afinal de contas, a seleção precisa de um intérprete, né, Peri? ele pode ajudar, Ele vai ajudar, porque ele vai para um país de língua inglesa. Com certeza. Você ouviu o programa da última sexta-feira ou não? O nosso programa? Sobre eu fiquei sabendo sobre... Não, porque você se ausentou, nós gravamos Sim. numa terça-feira, e você se ausentou por causa do seu curso de inglês. Sim. Né? E nós dissemos que você iria para Londres cobrir a Olimpíada. Sim. Né? Você vai ser outra intérprete para os atletas brasileiros. Mas a gente leu aqui o seu palpite pro campeão brasileiro. Eu tô sabendo. Coisa de Bahia, né? Eu nem sabia nem sei a escalação do Bahia. Eu sei que tem alguns jogadores do Corinthians. Tem o Souza, tem o Lulinha. Então, eu falei que você tinha notado aqui que era o Bahia e o Cruzeiro. Tinha. Porque você, assim como a Débora Seco, tem o Roger como grande líder. Sim, claro, eu acredito. Lógico que não, né? Ocuparam aqui os microfones da Rádio Nest FM para colocar a minha opinião, que não é essa. Eu ainda acredito que esse ano vai ficar como o ano passado. Um time carioca, um time paulista vai levar o brasileiro mais uma vez. E eu não tenho um time específico, mas para mim tá em Rio, São Paulo mais uma vez, não sai do eixo. São Paulo tem 6 times e o Rio tem 4, então é metade dos integrantes do campeonato, Peri. São 10 equipes, São Paulo e Rio. Não, mas é que todo ano se especulam que Internacional, Cruzeiro não possa chegar, esse ano até o Atlético Mineiro, mas eu ainda não consigo vê-los no nível dos Atlético Mineiro é do Rodrigo Pessoa. Ele que gosta. Agora com o ídolo, Ronaldinho e tal, acho que esse ano você tem chance, hein, Rodrigão? Eu acho que esse ano o Rodrigo tem chance de acertar no Atlético. Só destacar aqui também, no último final de semana, na realidade na segunda-feira, né, que se encerrou, enfim, Roland Garros, Nadal bate um recorde histórico e aí merece meu aplauso pelo 7º título, o maior vencedor da história do torneio, o mais charmoso, vamos dizer assim, dos torneios principais de tênis do mundo. Sharapova volta ao primeiro lugar do ranking, ela que na maioria das vezes as manchetes tratam da beleza da russa, mas vai aí o aplauso pela conquista e de volta aí ao primeiro lugar do... Esse é outro segredo, Peri. Como é que uma atleta que não ganhou agora, mas historicamente ela não tem vencido os torneios que participa, como é que ela fica em primeiro lugar? Né? Já pedimos ao Papa João Paulo Benini que explicasse o ranking da ATP, até por causa do nosso brasileiro, o Belucci. Belucci, que a ATP até atualizou a lista, e Belucci realmente, de acordo com a lista, a ATP está fora de Londres. O Belucci despencou um pouco no ranking, né? Ele que estava entre os 40 primeiros. Mas enfim, a Sharapova não dá para entender porque que ela permanece tão bem classificada se ela ganhou esse torneio de Roland Garros, mas que historicamente nos últimos meses ela não tinha ganhado os torneios de pressão. Ela entrou no primeiro lugar já na semifinal, ela foi para a final em primeiro lugar. Eu vou agora de vaia,
e aí eu volto ao jogo Corinthians e Santos. Tenho duas coisas a dizer a essa partida, mais extracampo, vamos dizer assim. Primeiro, a falta de luz no segundo tempo, o apagão na Vila Belmiro, mais no sentido da importância de um campeonato como esse, do jogo, do significado do jogo, e aí você acaba a luz no estádio, né? É complicado isso. Por isso, Peri, que eu defendi que os 2 jogos fossem no Morumbi. Eu acho que esse confronto Corinthians e Santos merecia um palco à altura. E para mim, a Vila Belmiro nem o Pacaembu são palcos à altura para esse confronto de Libertadores. Para mim ficou muito estranho. Não falo nem por tem pessoas falando que boicotaram, enfim, não é nem por isso. Eu acho que a preocupação com o estádio para estar tudo ok, enfim, várias pessoas responsáveis por isso, acontecer isso no meio do segundo tempo, na hora que o jogo estava num clima... Historicamente, a Vila Belmiro não tem tido problemas de iluminação, quer dizer, eu não me lembro de casos em que cai a energia. E aí, a primeira alegação dos corintianos é que era para beneficiar o Santos. E aí vinha a indicação, era um ataque do Corinthians quando a luz acaba. Mas o Santos já tinha roubado a bola, né? Não, mas quando a luz acaba, a bola Sim, tá no pé do Alex tocando pro Paulinho. Então, quem desligou a chave, se isso aconteceu, não sabia o que ia acontecer naquela bola, naquele ataque. Agora, para mim, uma interrupção àquela altura só prejudicou o Santos, só prejudicaria o Santos. É isso que eu tava O Santos tinha um homem a mais, o jogo acabou esfriando e beneficiou quem estava com a vitória, quem estava com vantagem no placar. E aí um outro acontecimento da partida que é lamentável, a atuação da torcida do Santos, que em outros momentos da Libertadores foi aplaudida aqui no mesmo Observatório do Esporte por manifestações positivas. E aí você vê na partida da quarta-feira, chegaram a tirar um capacete, a gente já citou aqui em tom de piada, mas é muito sério isso, né? Tiraram um capacete da Polícia Militar, foi retirado durante a polícia foi tentar ali controlar alguns torcedores da torcida organizada do Santos, e aí por algum motivo a gente não tem a cena, mas se vê que é jogado no campo um capacete. Tem a cena do policial sem o capacete. Exatamente. Um amigo meu corintiano falou: mano, quarta-feira que vem nós joga o policial no Pacaembu. Aí fica a preocupação dos policiais mesmo, de como conter essa euforia. Espero que a torcida do Corinthians se manifeste de uma forma correta e que nada aconteça, mas eu acho que deve haver punição. E até pensando, se o Santos estiver na Libertadores do ano que vem, a Vila Belmiro ser revista como um campo para ser disputado as partidas da Libertadores, em função não só da questão da estrutura, mas essa questão da torcida. Acho que tem que ter um mínimo de punição. A gente está vendo os casos na Eurocopa e já repercutindo em punições às seleções, e é isso que falta ainda no Brasil. Eu acho que essa lei ser mais severa para que nada disso aconteça novamente. Eu acho que é isso, amigos do Observatório do Esporte. Eu convido agora para falar ao microfone do Observatório Fernando Martins, nosso produtor, que está aqui na mesa. Só vai seu aplauso, Fernando. Olá, amigos do Observatório ouvinte. Então, até continuar a vaia da Piri, que ela comentou, não é nenhuma vaia assim própria, que eu ia destacar esses pontos do copo arremessado em direção ao Cássio, do capacete. O Corinthians só tava varrendo o Santos do Canérico, você viu? Então, por que você falou hablar? Ele não é espanhol? Porque tá num clima, né? Libertadores, Sul-Americano. Os Corinthians já estão falando em espanhol do Canérico. Sim. Então, aí eu ia vaiar isso, né, falando do copo d'água arremessado em direção ao Cássio, o capacete, a confusão entre a torcida também e o apagão no final do jogo. Mas também para lembrar de outros acontecimentos que eu vi em um blog do Globo Esporte, o Pombo Sem Asa, que eles lembraram outras curiosidades arremessadas em campo. Então é um destaque legal que eu queria trazer à mesa. Por exemplo, em 2002, após o Figo trocar o Barça pelo Real, a torcida do Barça arremessou uma cabeça de porco assada em direção a ele. Tem até uma imagem, a cabeça do lado do Figo. E é muito interessante. Um programa bizarro hoje. Vários destaques da bizarrice do mundo. Em 2004 também, num confronto América do México contra o São Caetano na Libertadores, um carrinho de mão foi arremessado no campo. Bem engraçado isso. E 2007... Engraçado e perigoso. Engraçado porque não acertou ninguém. É engraçado porque é inusitado, mas é claro que perigoso, e por isso também faz parte da vaia, né? Porque deveria ser evitado, tanto pelo clube, pela segurança do estádio, como pelos torcedores. Em 2007 também, Santos e São Paulo arremessaram uma privada, até lembro bem dessa cena, ela até se partiu quando quebrou. Em qual estádio?
Foi na Vila Belmiro, novamente. A Vila Belmiro tem um histórico de chinelos, pilhas, radinhos e celulares, né? Que são arremessados dentro de campo. Também em 2009, a torcida do Inter de Milão tentou arremessar uma moto. Eu não sei como que eles... Devlin, o motoqueiro, torcida? Como que eles entraram com a moto? Então, tem uma imagem até aqui da moto, a torcida segurando a moto. Eu não sei como eles conseguiram entrar dentro do estádio, mas tentaram arremessar. Você pode falar o endereço do blog para o nosso ouvinte poder acessar? É globoesporte.com, né? /pombo sem asa. Pombo-sem-asa. Motocicleta, isso. Além de outros casos menores pelos campeonatos estaduais do país, como arremesso de osso de galinha, coxinha de frango e até... Dinheiro, né? Teve os mercenários, o pessoal joga dinheiro. Quando o Luxemburgo voltou a disputar um jogo na Vila Belmiro, ele tinha saído do Santos, e eu não sei se ele estava no Corinthians, no Palmeiras, a torcida do Santos jogou uma série de sacos de moedas. Sim. E dizendo que ele era mercenário, tinha trocado o clube por força de dinheiro, etc. É uma situação que não foi arremessada ao campo, mas que eu estava em campo na ocasião, eu não lembro que ano que foi, isso foi um jogo Noroeste e MAC aqui em Bauru, que o MAC estava para cair. MAC que é o Marília. Marília Atlético Clube. E foi o ano que o Noroeste estava muito bem no campeonato e estava jogando com o MAC que estava para cair. E tinha um caixão de isopor que estava passeando pela arquibancada. E o pessoal fazendo a maior festa, que era a morte do MAC. Até que no intervalo, não é que para minha surpresa, surgiu um caixão de verdade, pintado de azul, com o escudo do MAC, passeando pela arquibancada, pela torcida. E era um caixão de verdade. Agora, se tinha algum jogador do MAC morto dentro, não deu para ver. Ô, Fernando, o Fábio Fleury interrompeu a gravação aqui. Quer que a gente destaque a presença da estudante de jornalismo, que aliás foi minha aluna no primeiro ano de jornalismo, ela que está no 4º ano, a Marina Fontanelli, palmeirense do coração. Marina, obrigado. Atenção, corrigindo aqui a... da palmeirense, desculpa. Corintiana. Ela está dizendo que não é corintiana? É corintiana. Foi uma brincadeira de mau gosto do Fleury. O Zeca não consegue nem disfarçar. Tá certo. Marina, obrigado pela presença. Palmeirense, Zeca Marques tá engraçadinho hoje, né? Só encerrando ainda, por causa dessas curiosidades que acabam sendo engraçadas, essas que eu falei pelos estaduais aí, uma no Campeonato Cearense, outra na Série A2 do Paulista, além de jogar um osso de galinha, o outro a coxinha, também fica engraçado nas súmulas também, os árbitros aqui, que tem imagem das súmulas, o árbitro relatando que foi arremessado uma coxinha em direção ao jogador, e na outra até foi arremessado um pãozinho, e ele escreveu pãozinho no diminutivo mesmo. Foi arremessado um pãozinho ao jogador. Acaba ficando até cômico a situação. Como fica a situação, meu ex-árbitro e amigo Zeca Marques? Já chegou a registrar alguma coisa? Qual a coisa mais curiosa que você registrou na súmula? Com relação ao comportamento de torcida, eu nunca tive esses problemas. Nada foi arremessado ao campo? Nada foi arremessado. Só impropérios contra a minha pessoa. Nada de novidade. Nada de novidade. Nada que sua mãe não tenha já se acostumado a ouvir, né? Não, a mãe do árbitro é outra, né? A segunda mãe. Uma outra vaia também vai até pegando o gancho na declaração do Edmundo, que o Zeca citou, do chupa-luxa, após os 2 gols, né, do Palmeiras sobre o Grêmio. Foi também pegando a entrevista coletiva do Cassano, que ele fez antes do jogo contra a Croácia, que aliás terminou empatado em 1-1, que ele já é conhecido por ser polêmico. Cassano é um jogador italiano. O Antônio Cassano, jogador italiano. E ele entrou na sala de imprensa e os repórteres quiseram saber sobre a existência de gays e metrosexuais na equipe da Itália, né? E ele acabou usando um termo vulgar em italiano para se referir aos gays, que é o frócio, falando que não tem, que espera que não tenha nenhum frócio na equipe, que isso é problema deles, mas ele espera que não tenha nenhum. E acabou tendo uma repercussão negativa, tal. Ele acabou enviando um pedido de desculpas depois, falando que ele não é preconceituoso, que essa não foi a intenção. Ah, mas a Inês é morta, como se diz, né? Já falou, repercutiu internacionalmente, e depois ele vem com uma nota. Ah, desculpa, é complicado. Então, depois que fica negativo. Mas também não é nem para falar se o Cassano ele é preconceituoso ou não, para julgar aqui que ele é ou não, mas sim de como jogador de futebol, as pessoas envolvidas com futebol, até o Edmundo que falou isso, é ex-jogador e agora comentarista, como eles dão brecha para assuntos que não fazem parte do futebol. Eles eu mandaria uma vaia para o repórter que fez essa pergunta, uma pergunta completamente inadequada, imprópria, pouco interessa.
quem é jogador, qual é a preferência que interessa sexual. Isso com a Euro, né? Com a disputa, com o jogo. Talvez isso, eu não sei o contexto da pergunta, talvez tenha outras questões aí envolvidas nessa história. Eu li alguma coisa por cima e essa discussão já é um pouco na Itália só, né? Não sei, de repente era uma pergunta de algum repórter italiano. Já haviam rumores, era uma fofoca, entre aspas, da mídia esportiva italiana. E aí aproveitaram a coletiva. O que demonstra, mais uma vez, como a imprensa esportiva ainda patina nesses estigmas e preconceitos completamente infundados. E por isso até trouxe aqui, não, repetindo, não para nem julgar ele, mas como as pessoas envolvidas com o futebol, o repórter fazendo a pergunta, o jogador falando sobre isso, o Edmundo soltando, como comentarista, nada jornalístico, algo totalmente pessoal, que é um chupa-Lucha, que é devido aos atritos que ele tem, por causa que o Lucha tem uma dívida com ele, os dois têm processos na justiça. E outros inúmeros casos já aconteceram. Felipe, quando era goleiro do Corinthians, sempre se manifestava via Twitter. Lucas se manifestando contra o próprio treinador, usando o Twitter como jogador da brecha, para ele abrir assuntos que não tem nada a ver com o futebol. A gente discutiu aqui nos primeiros programas a questão do media training, né? Como alguns clubes se preocupam em dar um treinamento para que os jogadores até se comportem diante da mídia. E parece que... Eu acredito que na época do Edmundo isso realmente não existia, mas o pessoal mais novo acho que não prestou muita atenção na lição. Sempre alguém vai escorregar. Embaixo dessa matéria do Cassano, eles até têm um bom destaque, assim, uma boa parte da matéria querendo assim, descobrir quem são os jogadores gays do time da Itália e os metrosexuais, pra quê, né? Isso... e daí, deixa o cara... Mas a gente nota também, acho que isso é a pauta de uma de nossas próximas matérias a ser produzida aqui no Observatório, que é a questão do que é jornalismo esportivo, o que é entretenimento, o que é uma revista de fofoca, né? Então, quer dizer, a mídia esportiva, o jornalismo esportivo também acaba refletindo o que acontece em outros tipos de coberturas jornalísticas. Bom, meu aplauso, vou fazer rapidamente, porque o tempo está estourando também, é sobre uma lista que foi feita pela revista inglesa Sports Pro, até já saiu faz alguns dias, mas que não teve muito destaque, que foi citando os 50 atletas com maior potencial de marketing do mundo. E foi considerado, para fazer essa lista, o valor por exemplo, do contrato, tal, os contratos que o atleta tem, carisma, idade, disposição, boa vontade e tal. E o primeiro lugar dessa lista é o Neymar, né? Voltando a falar do Neymar. Até porque essa lista também, ela faz um parâmetro pelos próximos 3 anos. Então, como vai ter os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, o Neymar é o primeiro da lista. E fazer esse destaque só, contando isso, que Ou seja, o presidente do Santos vai ter mais motivos para dizer que ele está cansado, Tucano. Sim, verdade. Eu queria saber como é que está a cotação das ações do Neymar depois do último jogo da quarta-feira. O editor dessa revista, ele até falou, se você tem uma empresa que quer apostar em alguém, esse alguém é o Neymar. Aí tem outros 2 brasileiros na lista, que é o Anderson Silva em 37º e o Lucas do São Paulo em 43º, também impulsionado, né, pela Copa do Mundo e Olimpíadas, acredito, né, porque ele não tem um marketing. A grande diferença entre o Anderson Silva e o Neymar. Eu achei que o Anderson Silva poderia estar mais em cima devido recentemente a tudo que... Mas os valores envolvidos no futebol são bem maiores. Anderson Silva, que é a capa deste mês da revista Rolling Stones e da revista Placar. E em julho agora, quer dizer, estamos a poucas semanas do confronto, que é a luta do século, Tucamérico. Sim, vamos ver o que vai Anderson acontecer. Silva e o Sonnen? O Charles Sonnen, a revanche de uma luta que promete aí bombar na televisão paga, mesmo. Nas mídias todas. Isso se não for proibido, né, pelo governo federal. E aí, só completando rapidamente a lista, né, para informação do ouvinte, o segundo lugar é um jogador de golfe de 21 anos, Rory McIlroy. Terceiro é o Messi, quarto é o Usain Bolt e o quinto, Cristiano Ronaldo. O Papo com o Papa de hoje vai falar sobre os 10 anos da conquista do título brasileiro do Bauru Basquete. Confira o que João Paulo Benini preparou pra gente. Olá, amigos do Observatório do Esporte. Hoje o Papo com o Papa está nostálgico. São lembranças de um período que não vai voltar, por mais que os esforços sejam diários para a montagem de grandes esquadrões. Me refiro a 2002, mais precisamente ao dia 14 de junho. Lá se vão 10 anos da maior conquista do esporte bauruense. O excelente time do Tilibra Copimax
comandado em quadra por Vanderlei Mazzucchelli e no banco de reservas por Guerrinha, vencia o Campeonato Brasileiro de Basquetebol em final eletrizante contra o Uniara de Araraquara. Naquele elenco bauruense havia jogadores com passagens pela seleção brasileira, como o próprio Vanderlei, o pivô Josuel e o ala pivô Brasília. A grande promessa da época na modalidade Leandrinho Barbosa, o norte-americano Jeft, dava o toque gringo ao grupo que ainda contava com os experientes Raul e Everaldo. Alguns novatos que hoje brilham no cenário nacional também começavam a pedir passagem, como Murilo Becker, Marquinhos e Soró. O elenco ainda tinha Rafael Quiroga, Zezinho Marta, Fernando Reis, Bruno Leal e César Fabretti. A campanha bauruense atingiu o aproveitamento de 84% na primeira fase. Nos playoffs, os confrontos começaram contra o Minas Tênis Clube, vitória por 3-1. Na semifinal, o adversário foi o Coque Ribeirão Preto, comandado por Lula Ferreira e com jogadores que hoje dominam o basquete doméstico, como Alex, Nezinho, Giovannone, Cipriano. A grande final foi contra Araraquara e, apesar do placar de 3-0, foi conquistada à base de muito suor e vontade dos guerreiros bauruenses. No time da Morada do Sol havia bons jogadores como Pipoca, Luiz Fernando, Arnaldinho, André Bambu, Dedé, todos sob o comando de Tom Zé. Gostaria de fazer uma menção ao jornal Bom Dia, que trouxe aos amantes do basquete um pouco desta história da modalidade na última quinta-feira. Ao Rafael Antônio, da Jornada Esportiva, que veiculou a gravação na íntegra da partida decisiva contra o Uniara. E ao site Basqueteria, que fez excelente matéria sobre os 10 anos do título bauruense. Vitória marcante, imensurável. Triunfo que faz de Bauru uma cidade com o basquete em seu sangue. Parabéns a todos os integrantes do time, diretoria e a torcida que empurrou. Grande abraço a todos, viva o basquete de Bauru. João Paulo Benini para o Observatório do Esporte. Você não estava lá, Piri, também? Não estava. Eu cheguei em Bauru em 2005. Infelizmente, eu ouço belas histórias desse campeonato, desse jogo decisivo contra o Uniara. Eu acho que é uma bela lembrança. Parabéns a quem conseguiu trazer à tona essa história aí do Bauru Basquete, ao pessoal lá do Bom Dia, o Gustavo, nosso amigo aqui do Observatório. Gustavo Longo, jornalista do jornal Bom Dia. As imagens... Para quem teve acesso às imagens, já viu, é emocionante mesmo, é muito legal. E tá na história de Bauru. Acho que o Noroeste, é claro, é o time da cidade. O futebol no Brasil tem a sua representatividade muito maior que o basquete. Só que, de fato, é a maior conquista esportiva que a cidade de Bauru tem. E deve ser lembrada dessa maneira, positivamente. E não podemos perder, né? A memória esportiva deve ser sempre mantida nas cidades. Acho que eu acredito. Que um abraço também ao nosso monstro João Paulo Benini pelo belo boletim. E eu queria só discutir o que ele fala logo no início. Ele disse que são tempos que não voltarão. Você acha que o Bauru Basquete não tem condições de ganhar um título nacional daquela expressão? Não sei se daquela forma, né? Eu acho que hoje já é uma situação muito diferente. Eu acho que o time hoje é um time consolidado, que existe possibilidade, mas aquele time de 2002 é um time desacreditado, ele começou bem humilde e não se esperava que fosse campeão. Acho que a moral da história final é essa. E aí você tem uma semifinal contra o Coque, né? Que hoje hoje é a base do melhor time do país. Então, assim, tem vários elementos que tornam aquele momento único, com certeza. Você sabe o que é fair play financeiro? O sistema de fair play financeiro busca controlar as finanças dos clubes europeus e manter um equilíbrio maior nas despesas durante a temporada. A UEFA tomou a decisão de instalar o sistema de controle após verificar que muitos clubes estão começando a se endividar. O fair play financeiro obriga os clubes a não fazerem dívidas que superem a receita da temporada. As consequências para quem não seguir o sistema são pesadas. Os clubes europeus podem ser suspensos dos torneios que disputam, perder pontos em competições europeias e serem proibidos de inscrever novos jogadores. A fiscalização do fair play financeiro já foi iniciada e as punições serão aplicadas a partir da temporada 2013-2014. O repórter Rodrigo Pessoa conversou com Amir Somog, especialista em gestão e marketing de clubes de futebol. Vamos conferir.
Os times europeus já começaram a se planejar para esse sistema? O projeto Financial Fair Play já está em vigor, quer dizer, claro que não em toda a sua totalidade, mas sim já está em vigor. E eu posso falar para você que a UEFA tem consciência de que é importante, que é fundamental, né, que os clubes se adaptem a essa realidade, mas alguns movimentos que, por exemplo, um dos motivos que fez com que a UEFA criasse o Financial Fair Play foram clubes como Chelsea e Manchester City, que são dois bons exemplos recentes aí da má administração de clubes de futebol na Europa. E esses clubes, eles têm magnatas, donos dessas entidades. Então, o que ficou comprovado no caso dos clubes citados é que eles têm condições de estar adequados ao Financial Fair Play e continuar com essa gestão perdulária que eles têm atualmente, que é o caso, por exemplo, do Chelsea, que você tem hoje um clube sem dívidas porque a dívida foi incorporada à pessoa física Roman Abramovich. Ou o caso do Sheikh, né, que é o dono do Manchester City, que injetou em 2011 mais de 300 milhões de libras para equilibrar as contas dos clubes. Ou o caso do Manchester United, que emitiu bônus da sua dívida e refinanciou seu endividamento para evitar estar em desacordo com a nova regulação. Então, embora a Financial Fair Play seja muito interessante, existem subterfúgios para que os clubes estejam adequados à regulação sem mudar muito seu modelo de gestão. E não há nada que a UEFA possa fazer com que esses times endinheirados, como o Manchester City e o Chelsea, fiquem em alguma vantagem em relação aos outros? Eles já estão numa vantagem porque eles têm dono, né? Então, eles têm um dono, magnata, que tem, né, muito capital para investir, possibilita a eles estarem num, como eles chamam de doping financeiro, quer dizer, eles têm mais recursos que outros para investir. Isso é um fato, a UEFA não pode fazer muita coisa, contando a partir do princípio que há injeção de recursos por parte do dono para manter o clube dentro da regulação técnica que a UEFA estipulou. E trazendo um pouco esse sistema para o cenário brasileiro, você acredita que o fair play financeiro funcionaria no Brasil? Funcionaria, mas nunca será aplicado, entendeu? Seria possível, sim, a gente instituir um Financial Fair Play aqui no futebol brasileiro, mas ele infelizmente não vai ser colocado em prática. Por quê? Como que se daria esse processo? Teria que sair da UEFA, passar pela FIFA, chegar à Comebol, quer dizer, que é a entidade que seria a nossa UEFA, né, que é a que organiza o futebol sul-americano. E a Comebol está muito distante da realidade da UEFA. Nenhum balanço publicado a Comebol tem, quer dizer, que imaginar, se nem transparência tem, que imaginar que ela vai implementar, né, a fiscalização sobre a regulação da gestão dos clubes. Então é uma utopia, embora o mercado brasileiro esteja preparado para essa regulação, mas infelizmente eu não acredito que chegue ao Brasil, não. Ainda sobre o assunto fair play financeiro, o repórter Rodrigo Pessoa falou com Carlos Cereto, repórter do Sport TV, que deu sua opinião sobre o assunto. Você acredita que um sistema regulador na UEFA, por exemplo, que tem uma estrutura muito mais solidificada, funcionaria ou não para tentar regular? Eu acho que em tese funcionaria, mas eu tenho dúvidas de como isso vai funcionar na prática. Eu acho que na teoria é perfeito, pode funcionar, os clubes precisam se adequar a essa nova realidade, a essa nova regulamentação e precisam trabalhar para que coloquem em prática a questão do fair play financeiro, até para que possam disputar os campeonatos, né? Eu não sei como é que isso vai funcionar a longo prazo, se vai existir uma nova realidade, uma nova seleção de forças, uma nova ordem mundial no que diz respeito à seleção de forças dos clubes lá na Europa. Eu acho que é muito cedo ainda para a gente falar, porque isso ainda não foi colocado efetivamente em prática, e acho que é muito difícil que a gente tenha uma noção a curto prazo do que pode acontecer. A médio prazo, talvez a resposta seja mais exata. Mas, na teoria, a tendência é que isso funcione. Eu não sei se na prática vai funcionar. Agradecemos aí a participação do Amir e do Cereto. Zeca, você acredita que esse sistema vai conseguir regular as finanças dos clubes da UEFA? Olha, o que eu posso dizer é que na Europa, as instituições que acham que não tem problemas financeiros, uma é a UEFA,
que regulamenta o futebol no continente, eu tenho a FIFA, que tem sede na Suíça. Podem salvar a Espanha? Pode salvar o continente, porque o sistema bancário europeu, a gente vê aí cada dia notícias que dão conta da falência na Grécia, na Espanha, Itália, Irlanda, Portugal. Portugal está saneando um pouco as contas. Então, quer dizer, é interessante ver que um sistema financeiro à beira da falência europeu, a gente vê cada vez mais os problemas de gestão da comunidade europeia, né? A chanceler alemã, Angela Merkel, defende uma posição, o atual presidente eleito, o Hollande da França, defende uma outra posição, e o futebol fica um pouco à margem disso. Eu acho o seguinte, tem uma diferença fundamental, os clubes europeus, eles são divididos, a parte social é uma coisa, a parte que faz a gestão do futebol é outra, com ações em bolsa. Então são sociedades anônimas, são empresas SA, que gerem os negócios do futebol. Quando um clube na Europa vende um jogador ou compra um jogador, ele tem que comunicar essa aquisição, essa venda, à Comissão de Valores Imobiliários, CVM. No Brasil não tem isso. No Brasil os clubes não são empresas SA com ações em bolsa. Então como é que a gente vai conseguir regulamentar tudo isso? Como é que vai ter esse fair play financeiro se no Brasil ainda é aquela continha da quitanda, a continha do armazém? Na venda e na contratação de jogadores. Então são realidades muito diferentes. Zeca, estamos gravando esse programa que dia? Hoje é sexta-feira, dia 15 de junho de 2012. Matéria publicada hoje no blog do Perrone, 15 de junho de 2012. Polícia investiga suspeita de notas frias no Palmeiras no valor de R$326 mil. Então, não que não haja, que não possa haver desvios e desmandos financeiros nos clubes europeus, mas quando você tem empresas com ações em bolsa, esses stakeholders, que são os acionistas, são os principais... um mecanismo de controle maior. Mecanismo de controle, são os principais julgadores e fiscais das ações do clube. Porque é dinheiro deles que está em jogo. Dinheiro deles. E se eu tenho que comunicar à Comissão de Valores Imobiliários, aquisição e venda de jogadores, você já tem um sistema de controle, de autorregulamentação. Né? E no Brasil é isso, nota fria, especulação, é jogador que tem um valor na folha de pagamento e outro valor por fora para não pagar imposto e tributos. Quando eu estava na Argentina, lá é muito acirrada a disputa pela presidência dos clubes, que é uma questão política, envolvimento político e futebol, e estava ocorrendo a eleição para a presidência do Racing e estavam questionando o preço pago por uma máquina de cortar grama, que era uma fortuna enorme. Então, quer dizer, existe um fair play que está em nível europeu, e tem outro que em nível sul-americano, que é um pouquinho mais complicado. E na Argentina tem uma coisa que a gente não tem muito no Brasil, que são políticos profissionais, sim, prefeitos, deputados, que estão presentes nas presidências dos clubes também. Que transformam isso a sua base eleitoral. Saem do clube e vão para a política, voltam na política e ficam nos clubes. A gente tem alguns casos, como o Roberto Dinamite, que já foi vereador, né, foi deputado no Rio. Tá, agora o Romário. Então a gente tem as vias de mão dupla entre política e esporte. Só para a única coisa que eu queria acrescentar, a UEFA vista até muitas vezes mais organizada e melhor no sentido esportivo do que a própria FIFA, né? Mas eu diria que são co-irmãs, Peri. Elas andam de mãos dadas e de braços dados, e não é à toa que o Platini, que era até um possível candidato à FIFA, ele foi domesticado pelo Joseph Blatter, presidente da FIFA, e ficou contente com a presença da UEFA. E hoje são parceiros, não são nenhum... o Platini não é mais um opositor do Blatter, são parceiros, e por isso que eu digo, são co-irmãs essas entidades. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o site do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Sérgio Magson e Andressa Borzillo. Comentários de Zeca Marques, Tuca Américo, Fernando Martins e participação de João Paulo Benini. Equipe de reportagem, Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fabiane Carrijo e Fernando Martins. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Ângelo Sotovi Aranha e José Carlos Marques. Até a próxima! Até lá!
O Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.